Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos conversar sobre o fim da existência de prazo para a realização do Cadastro Ambiental Rural, do famoso CAR. Vamos entender tudo isso? Na sexta-feira passada, dia 14 de junho de 2019, foi publicada a medida provisória número 884. Esta medida, ela modifica o parágrafo 3º do artigo 29 do Código Florestal. Na verdade, ela retira qualquer menção a prazo para o cumprimento da inscrição do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Aí os senhores podem me perguntar, Andréia, o que isso significa na prática? Primeiro, significa que o CAR se tornou um cadastro contínuo. Segundo, que o prazo para adesão ao PRA ou ao PRA, dependendo da região, que foi prorrogado para o dia 31 de dezembro deste ano de 2019, ele se tornou inócuo. Ou seja, o prazo para adesão ao PRA ficou em aberto por conta do CAR ter se tornado um cadastro contínuo, ok? Pois bem, eu quero abrir um parêntese para esclarecer uma dúvida que eu percebo ser de muitos, tanto nos questionamentos que eu recebo, quanto na mídia em geral, que é diferenciar, ou melhor, relacionar o CAR com o PRA. Qual que é a relação do PRA com o CAR? Pois bem, senhores, eu vou dar um exemplo para ver se eu consigo esclarecer de forma mais fácil. Suponhamos que os senhores têm as suas propriedades, mas ainda não fizeram CAR. Decidam por começar e lá pelas tantas observam que ou a reserva legal ou a área de preservação permanente não está em conformidade com a lei. Pois bem, o que os senhores terão que fazer? Regularizar essas áreas, não é? E o instrumento utilizado para regularizar essas áreas será o Programa de Regularização Ambiental, o PRA ou PRA. Simples assim, ou seja, o PRA ele serve para regularizar as áreas que estiverem em desconformidade com a lei na elaboração do CAR. Entendidos? Isto significa, senhores, que se a propriedade estiver redonda, os senhores nem precisam saber o que é PRA, muito menos PRA, tá bom? Então, existem algumas matérias aí que eu vi relacionando a existência do CAR com o PRA. Não, é o contrário. O PRA, ele serve ao CAR. O PRA, ele é instrumento de regularização do CAR, tá? O CAR, ele vai existir sempre. O PRA, não. Estamos conversados? Daí, os senhores podem me fazer o seguinte questionamento. Andréia, eu não quero saber do PRA. O que eu quero saber é se a inexistência de prazo para inscrição no CAR é algo benéfico ou não para a sociedade como um todo. É isso que eu quero saber. Pois bem, senhores, a maioria tem interpretado que esta ausência de prazo para inscrição no CAR seria um benefício ao produtor rural. Ou melhor dizendo, seria um aval para o produtor rural fazer a inscrição no CAR quando bem entendesse, quando achar que deve, vamos dizer assim. O texto da medida provisória 884, ele é bem pequeno, bem objetivo. Eu o separei, me permitam fazer a leitura. Diz o seguinte: a inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades rurais. Ponto. Ou seja, a interpretação da ausência deste prazo para inscrição no CAR também pode ser interpretada, senhores, como um aval para o poder público estar penalizando os produtores rurais desde já, desde agora, imediatamente. E o porquê que eu digo isso? Porque nós estamos cansados de saber que os órgãos fiscalizadores bradam dizendo que são cumpridores da lei. Ora, a lei é clara, o cadastro é obrigatório. Então, o que todos dizem de que a medida provisória é benéfica ao produtor rural
não é bem assim. Pode ser que esse bônus seja, na verdade, um ônus. Inclusive, sobre bônus e ônus, eu li algumas matérias que dizem que esta medida provisória, ela permite o produtor rural, mesmo irregular, ter acesso a linhas de créditos. Pois bem, imediatamente eu fui na lei, verificar se o artigo que diz respeito a isso tinha sido revogado. E para minha surpresa não foi. O artigo que faz menção à necessidade do cadastro para ter acesso às linhas de crédito, senhores, é o artigo 78A do Código Florestal. Se os senhores quiserem ver mais detalhes, deem um pulinho lá. Mas o texto também é bem breve e eu separei. Me permitam também fazer a leitura. Diz o seguinte: após 31 de dezembro de 2017, as instituições financeiras só concederão crédito agrícola em qualquer de suas modalidades para propriedades de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR. Pois bem, eu não sei se foi um erro de elaboração da medida provisória ou se um erro de interpretação da mídia replicado por todas as outras mídias ou inobservância dos cidadãos de atentarem-se ao que diz a lei, enfim, ou um conjunto de tudo isso. Fato é, este impedimento é legal, ele ainda existe, então se foi soltada essa informação para que a sociedade veja os produtores rurais como classe privilegiada, é uma pena. Para contextualizar tudo isso, pontuarei duas situações que eu julgo importantes os senhores terem conhecimento. Primeira, após a publicação da medida provisória 884, foi impetrada contra ela, no STF, um mandado de segurança e ingressaram também com uma ADI, com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ambas as medidas por partidos opositores. Ambas também sob o mesmo argumento, qual seja, de que a medida provisória 884 seria inconstitucional por ser uma reedição da medida provisória 867. A medida provisória 867, senhores, ela versava, dentre outras coisas, também sobre o prazo do CAR. Contudo, ela perdeu a vigência no início do mês de junho, agora, primeira semana, sem ter sido votada no Senado. E não pode, na mesma legislatura, o mesmo assunto ser objeto de medida provisória. Andréia, o que é legislatura? Quanto tempo leva isso? Pois bem, legislatura é um período de 4 anos, que na maioria das vezes coincide com o período do mandato dos deputados federais. Neste caso, a legislatura vigente começou em fevereiro deste ano, vai até o início de 2023. Então, segundo essas medidas, o assunto prazo CAR não poderia ser objeto de medida provisória até 2023. Entenderam o argumento da inconstitucionalidade? Segunda situação. Os senhores lembram do PRA, que eu falei lá no início? Pois é, este sistema, senhores, para ele ser operacionalizado, os estados deveriam ou devem desenvolver um sistema onde lá colocariam as informações e estas informações depois convergeriam para um outro sistema nacional, semelhante ao que acontece com o CAR. Pois bem, ocorre que, segundo informações oficiais, a maioria dos estados não desenvolveram esses sistemas e os que desenvolveram, os sistemas são ineficazes. Oportunamente, eu quero esclarecer que o PRA ou PRA, senhores, ele nada mais é do que um termo de compromisso. Um termo de compromisso com força de título executivo extrajudicial. Ou seja, se os senhores precisarem fazer um PRA, um PRA, um Programa de Regularização Ambiental, não economizem com os técnicos que irão contratar. Por quê?
porque neste caso o barato pode sair muitíssimo caro, senhores, muitíssimo. Andréia, e o que você acha de tudo isso? Penso que não fará a diferença que a mídia está alardando. E se fizer alguma diferença, será em detrimento do produtor rural. E explico. Primeiro, segundo informações oficiais, 96% das propriedades rurais já se inscreveram no CAR. E os 4% restantes, dos 4% restantes, a minoria seriam terras agricultáveis e a maioria seriam parques nacionais de responsabilidade do governo e assentamentos. Segundo motivo pelo qual eu acredito que não fará tanta diferença. As propriedades, as atividades econômicas realizadas nas propriedades, elas são dinâmicas. A natureza é dinâmica. Por óbvio, este cadastro precisa ser contínuo para acompanhar tudo isso. Há quem defenda que este cadastro nunca deveria ter tido prazo para ser realizado, ou seja, defenda que o Código Florestal nunca deveria ter instituído um lapso temporal, justamente por conta dessas características de dinamismo da propriedade, da atividade, da natureza. Senhores, eu concordaria com este entendimento se a nossa sociedade tivesse a cultura da autorresponsabilidade. Infelizmente, não é o caso. Por este motivo, então, penso que bom que durante um lapso temporal o cadastro foi obrigatório e possibilitou a inscrição de 96% das propriedades rurais. Isto possibilita hoje manter estes cadastros, atualizar estes cadastros e, é claro, fiscalizar estes cadastros, né? E por último, terceiro, para fechar, quando digo que se fizer alguma diferença será em detrimento ao produtor rural, tenho como base o mandado de segurança que tramita no STF e a ação direta de inconstitucionalidade, senhores, a ADI, que dessas não sabemos os desdobramentos que podem tomar. Então, cuidem da propriedade dos senhores com lupa, não deem sorte para o azar. Espero ter sanado a dúvida de todos. Creio que abarquei todos os questionamentos que me foram feitos via direct. E os senhores que estão acompanhando e possuem algum conhecimento complementar, alguma notícia, alguma informação a mais sobre este assunto, nos faça a gentileza de deixar nos comentários ou entre em contato comigo. O importante é compartilhar o conhecimento. E se pensa diferente, também, por que não? Coloca aqui os seus argumentos. Como eu sempre digo, com respeito, tudo pode ser dito. E um último recadinho aos técnicos que me seguem. Senhores, as pessoas que acham que não são do agro, quanto mais elas entenderem do setor, menos suscetíveis de manipulação da mídia elas serão. Então, façamos o sacrifício de traduzir o nosso setor para elas na nossa área, descomplicando o complicado, simplificando o complexo, que muitas vezes parece que é mais cômodo deixar desse jeito, né? Então, vamos fazer a nossa parte. Senhores, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Fiquem com Deus e até breve.